No vídeo de hoje nós vamos tratar de dois assuntos, embora coincidentes, mas provenientes de pessoas diferentes. Em primeiro lugar, vamos analisar a fala do ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, na abertura da reunião do G20, onde ele coloca a necessidade, segundo ele, de tributar progressivamente os bilionários, colocando que eventualmente eles não estão dando sua contribuição à sociedade. Será que isso é verdade? Segundo ponto que nós não podemos deixar de tratar no dia de hoje é também um pronunciamento do presidente da República do Brasil, Luiz Inácio da Silva, colocando de uma maneira, acredito eu, muito séria, muito grave, acho que ele tem que se retratar a respeito disso, sobre a necessidade de as empresas seguir o pensamento do governo brasileiro, ou seja, interferência do Estado na vida privada direta, nas relações comerciais, industriais e de serviços e agrícolas aqui do nosso país. Vamos analisar isso direitinho. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, para começo de conversa hoje, o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, fez a abertura, o seu discurso de abertura na reunião do G20, envolvendo presidentes de Banco Central e ministros das Finanças dos países incluídos nesse grupo de nações que são as mais ricas do mundo em termos absolutos, colocando aí dentro também, conjuntamente, União Europeia e a União Africana. O que ele falou? Ele falou várias coisas, mas o que eu quero dar destaque é o seguinte: ele defendeu simplesmente que os bilionários têm de pagar uma justa contribuição em impostos. Bom, vamos deter somente a isso. O que ele quer dizer com justa contribuição em impostos? Sim, eles são bilionários, quer dizer que tem uma economia pessoal de mais de US$ 1 bilhão e tem que pagar mais impostos por isso? Será que os bilionários são pessoas que acumulam dinheiro, escondem num cofre que nem o Tio Patinhas e vivem a observar sua fortuna enquanto o mundo inteiro empobrece às custas da exploração deles por conta do que eles criam das empresas que gerem? Gente, isso é história da carochinha, é besteira, é um absurdo e pode, sim, prejudicar ainda mais não só a imagem do Brasil no exterior, mas a própria situação de eventuais bilionários, e o Brasil tem bilionários, estabelecidos aqui no país que eventualmente vão pensar em mudar suas fortunas para outro lugar. Mas será que a gente está olhando só para um montão de dinheiro que não é distribuído? Então, os ricos são ricos porque os pobres são pobres? Nada disso. Isso aí é uma grande besteira vinda do marxismo, que considera que o estoque de riqueza do mundo é uma coisa estanque, então se uma pessoa é rica, outra é pobre, há problemas de distribuição de renda. Essa é uma das premissas da economia marxista que o ministro Fernando Haddad e grande parte do governo atual segue, e a meu ver é uma profunda, mas uma profundíssima e grande besteira, e eu vou mostrar para vocês. Vamos pegar um exemplinho para começar a nossa conversa. A riqueza estanque. Vamos admitir isso como verdade? Como é que se explica então o fato de um agricultor pegar uma mãozada de milho ou de semente de soja, colocar na terra e essas sementes reproduzirem em várias outras sementes pela agricultura? Como é que vocês justificam uma empresa de construção pegar areia, tijolo, aço e uma série de outras coisas e, dentro de um espaço limitado, ampliar esse espaço no edifício de apartamentos? Temos vários outros exemplos para mostrar que a riqueza, sim, ela é gerada, ela é multiplicada e ela é mais multiplicada na medida em que se aumenta a produtividade. Por isso que nós falamos tanto em produtividade aqui no Fora de Curva, porque é um dos principais segredos da prosperidade de uma nação, de um estado, de um município, de uma empresa e até de uma pessoa. Porque quem tem maior capacidade de produção tem maior capacidade de gerar mais valor agregado, e isso, a despeito de ser uma questão óbvia, é profundamente dependente da qualificação da educação,
que talvez seja, nos dias de hoje e nos anos passados também, essa situação não mudou, o maior calcanhar de Aquiles da sociedade e da economia brasileira. Mas vamos continuar. Então, Haddad considera que não é justo que os bilionários paguem os mesmos impostos que as pessoas normais. Tem que pagar mais imposto porque são acumuladores, não são acumuladores. Vamos continuar esse papo analisando quem são os principais bilionários do mundo e o que eles fizeram pelo nosso planeta. Olha só, nem importa para mim o valor da fortuna deles, se bem que é uma curiosidade, claro, né? Uma fofoquinha aqui no Fora de Curva também vai bem, mas o fundamental é saber, como eu falei antes, qual é a contribuição que eles estão dando a partir da sua bilionarice. Primeiro lugar está Elon Musk, com uma fortuna de 230,9 bilhões de dólares. Eu estou tirando esses dados do site Inteligência Financeira. Então, Elon Musk, primeiro lugar com 230,9 bilhões de dólares. O que ele mostrou, o que ele entregou para o mundo para ser tão rico assim? Em primeiro lugar, ele é dono do ex-Twitter, agora X, que ele comprou até por uma questão de gabolice dele. Ele realmente entrou numa fofoca que lhe custou algumas dezenas de bilhões de dólares, mas comprou e está administrando essa rede, acredito eu, agora virou X, de uma forma mais democrática e mais eficiente que era anteriormente. Mas além disso, o que ele fez? Primeiro lugar, conseguiu colocar naves espaciais fora da órbita da Terra a um custo muito menor. Então barateou muito satélites, barateou muito a ciência e deve ter mais redução de custo. Gerou viabilidade empresarial na exploração espacial. Se fosse só isso, já estaria bom demais da conta. Mas Elon Musk fez também o desenvolvimento de carros elétricos, que são líderes de mercado no mundo, através da Tesla, criou uma rede de satélites ao redor do planeta, proporcionando internet globalizada, que nós nos beneficiamos aqui no Brasil, especialmente na Amazônia. Investiu numa empresa chamada Neuralink, que algumas semanas atrás, lá em janeiro, implantou o primeiro chip cerebral, fazendo com que uma pessoa tetraplégica conseguisse mover o mouse com a força da mente. Gente, precisa mais, essa pessoa deve ser punida ou deve ser elogiada? Vamos então ao segundo bilionário da lista, que é o Bernard Arnault, um francês, que é dono de várias marcas de alto luxo, como Louis Vuitton, Christian Dior. Ele tem 181,4 bilhões de dólares e muitas vezes vem oscilando entre o primeiro e segundo lugar nessa liderança com Elon Musk. Esse sujeito, como eu falei, ele investe muito na parte do alto luxo, na indústria da moda, tem um conglomerado de empresas gerando dezenas de milhares de empregos. E será que ele fica simplesmente guardando seu dinheirinho para não redistribuir como o tio Patinhas faria? Não, nada disso. Ele fica constantemente reinvestindo nos seus negócios ou novas oportunidades, e isso faz com que a economia, não só francesa, mas em vários locais do mundo, cresça e prospere. Terceiro lugar, Jeff Bezos, o dono da Amazon, com 174,6 bilhões de dólares. Ele não fez nada mais, nada menos do que revolucionar o mercado, as vendas, o varejo mundial, através dos seus sites. Ele criou essa Amazon para vender inicialmente livros e se tornou o maior portal de vendas do mundo, inspirando milhões de pessoas a partirem para o seu negócio, diríamos assim, virtual, e que já vem perto de predominar no comércio varejista em vários países ou vários segmentos de consumo. Se não fosse Jeff Bezos, talvez alguém inventasse esse comércio via internet, mas talvez alguém não inventasse também. Foi ele que deu viabilidade econômica ao mundo virtual. Então, será que ele merece ser punido? Além disso, Bezos também tem sua empresa de exploração espacial, que está crescendo nos últimos anos. Em quarto lugar está o Larry Ellison, que sempre trabalhou, sempre se dedicou ao software, ao desenvolvimento de programas de computadores, sendo por muitos anos o CEO, o presidente da tão famosa empresa Oracle. Isso já diz muito a respeito dele e a importância que ele tem e o valor agregado que ele gerou para o planeta. E depois vem o nosso famoso criador do Facebook, Instagram e outras cositas más, o Mark Zuckerberg, com 130,3 bilhões de dólares. Então, como eu falei, ele revolucionou a comunicação, ele revolucionou as redes sociais e hoje ninguém mais no planeta vive sem isso.
Depois, o Bill Gates, da Microsoft, simplesmente ele foi o responsável pela popularização do uso do computador através dos seus softwares da Microsoft, o Windows, o pacote Office, uma série de outras coisas. O cara para o mundo só fez com que os computadores deixassem de ser uma coisa de ficção científica e participassem do dia a dia de grande parte das pessoas do mundo. Quem aí consegue atualmente se comunicar ou fazer seu trabalho sem um computador? E dentro desse computador eu estou incluindo não só os laptops, os desktops, mas também o próprio celular, os tablets e outros gadgets inspirados através do sistema que Bill Gates criou de facilitação do uso de softwares para as pessoas, diríamos assim, mais comuns que não conhecem linguagem de máquina. Bom, depois tem em sétimo lugar, indo mais rápido, o Warren Buffett, com uma fortuna de 119,7 bilhões de dólares, ele investe em várias empresas, mais de 50. Outro famoso aí, o Larry Page, que é um fundador do Google, também muito necessário nos dias de hoje. Enfim, são vários bilionários, vão ficar nesses exemplos, e claramente mostrar eles conseguiram essa grana não porque ficaram lá paradinhos vendo seu dinheiro crescer no mercado financeiro, e sim porque tiveram ideias, investiram nas suas ideias, arriscaram a sua grana e o seu prestígio nessas ideias e tiveram sucesso. Essa é a remuneração deles. E será que eles ficam parados? Já falei que não ficam parados com esse dinheiro, estão sempre se reinventando, descobrindo coisas novas, negócios novos, que no final acabam gerando renda, emprego e inovação para toda a humanidade. E aí vem o senhor Fernando Haddad e quer cobrar impostos adicionais, impostos progressivos sobre essas pessoas, é simplesmente como um desincentivo à riqueza. Lembrando, a causa da pobreza é a pobreza, nunca foi a riqueza. E aí, será que eles são egoístas, malvadões, apesar de serem brilhantes empresários? Olha só uma coincidência que eu peguei, gente. Os maiores doadores de dinheiro do mundo, quem são? Em primeiro lugar, Warren Buffett, que nós citamos como um dos maiores bilionários do mundo. Depois vem Bill Gates, com a sua ex-esposa, Melinda Gates, da Microsoft. Seguido por George Soros, que não está na lista dos maiores bilionários, mas ele realmente doa muito dinheiro. Seguindo por Michael Bloomberg, também não está na lista, mas é um bilionário grande doador. E Mackenzie Scott, aí na foto, que ela é ex-esposa do Jeff Bezos, da Amazon, que está também, junto com ela, dentre os maiores doadores, maiores mecenas do mundo. Então, egoístas, poupadores inverterados, eles não são. Eles distribuem a riqueza de acordo com a vontade deles, mas não necessariamente de acordo com a vontade dos governos. Onde será que tem mais eficiência? Só para dar um exemplo em relação a isso, uma senhora de nome Ruth Gottesman, 93 anos, ela é viúva de um investidor de muito sucesso em Wall Street e pegou parte do seu dinheiro, nada mais, nada menos do que $1 bilhão, e simplesmente doou para Albert Einstein College of Medicine em Nova York. Essa doação de $1 bilhão vai fazer com que os alunos matriculados nunca mais paguem mensalidade. Formação de graça para médicos. Tem coisa mais bonita que isso? Talvez tenha, mas é elogiável sim uma postura dessas, feita de livre e espontânea vontade. Quem sabe reproduzir a grana gera o que nós chamamos de círculo virtuoso, e esse círculo virtuoso acaba enriquecendo grande parte das pessoas no seu entorno. Gera emprego, gera outras empresas, enfim, gera circulação monetária reproduzindo o capital. E vamos pensar mais o seguinte, se os bilionários tão condenados pelo nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fossem pessoas nocivas, negativas para uma sociedade, isso quer dizer que os países mais ricos do mundo, ou pelo menos com a maior riqueza per capita do mundo, deveriam ter nada ou pouquíssimos bilionários, porque eles estariam prejudicando com sua acumulação de capital. Olha só o dado que eu encontrei na revista Exame, onde tem a lista dos países com mais bilionários per capita. Em primeiro lugar, Hong Kong, na China, Singapura, lá na Ásia também, Suíça, Suécia, Israel, Estados Unidos e Taiwan.
Todos são países riquíssimos, todos são países que lideram em vários segmentos da economia global. E se tem vários bilionários nessas nações que são realmente protagonistas no mundo dos negócios, será que eles estão fazendo mal ou bem para esses países, coitadinho desses países mais ricos do mundo, onde a população tem um elevadíssimo padrão de vida? Então espero que, depois dessa explanação, nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e várias pessoas que atualmente se encontram dentro do quadro executivo do governo federal, parem de pensar essa asneira de que riqueza faz mal. Parem de pensar essa baboseira de que os bilionários estão aqui para retirar o dinheiro dos pobres. Se não fossem eles, o mundo seria, primeiro, um lugar com muito menos tecnologia e muito mais miseráveis do que atualmente. Vamos olhar as coisas de maneira mais séria, mais correta, mais ética e não usar discursos lá do século XIX que na época podiam até parecer ser verdade, mas se comprovaram como verdadeiras falácias. Então temos que reconhecer que, na medida em que o mundo evolui, o pensamento das pessoas, sejam elas de esquerda e de direita, tem que evoluir também, e é isso que não está acontecendo aqui no Brasil e em vários países da América Latina. Vamos para o segundo assunto do Fora de Curva, que diz respeito agora ao presidente da República, Luiz Inácio da Silva. Mas antes disso, eu lembro a cada um de vocês a deixar aqui seu like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos, e eventualmente fazer um comentáriozinho, que ajuda também muito a divulgação do Fora de Curva, e as pessoas que estão assistindo pela primeira vez esse vídeo, ou esses vídeos aqui do nosso canal, eu faço convite para inscrição. Bom, o presidente Luiz Inácio da Silva também hoje afirmou que a companhia Vale do Rio Doce, segundo o portal UOL, não é dona do Brasil e que as empresas devem seguir o pensamento do governo. Bom, quanto a não ser dona do Brasil, eu concordo com o presidente da República. E também a crítica que ele faz, acho que tem procedência, que a Vale tratou muito mal as vítimas de acidentes feitas por essa empresa predominantemente mineradora. Vamos lembrar, o estouro da barragem de Brumadinho, a poluição do Rio São Francisco, não houve ao contento uma indenização, uma recuperação daquelas vidas, não recuperação das vidas perdidas, mas a recuperação das vidas que sobreviveram e se viram prejudicadas pelos acidentes provocados pela Vale do Rio Doce. Nisso, Luiz Inácio da Silva tem toda a razão. Porém, nessa mesma manifestação, ele acabou generalizando e dizendo que as empresas brasileiras precisam seguir o pensamento do governo federal. Aí já partiu para besteira, né, pessoal? Imagina, a empresa botando na sua cabeça o chefe, o CEO, o presidente, o diretor da empresa, colocando na sua cabeça que ele tem que servir ao Estado e não ao seu negócio, é pedir para acabar com o tecido empresarial brasileiro. Não é assim que a economia funciona. Quanto mais intervenção do Estado na economia, pior o desempenho empresarial, e isso está mais que provado, já tratei várias vezes sobre isso, e parece que nosso presidente da República ainda não concorda. Antigamente, no primeiro e no segundo governo no qual ele foi presidente, ele tinha uma ideia parecida com essa. Ele resolveu fazer governos de composição, de integração, realmente numa ideia de compatibilização de pensamentos. Mas agora ele se mostra um pouquinho mais radical em suas ideologias e acha que as empresas têm que seguir a orientação do governo. Isso aconteceu na União Soviética, isso aconteceu em Cuba, isso aconteceu em vários países que simplesmente quebraram. Então não podemos entrar nessa besteira. E por falar nisso, olha só, os pedidos de recuperação judicial, ou seja, empresas que estão mal das pernas e pedem essa recuperação para a justiça, subiram mais de 60% em janeiro frente a janeiro do ano passado, segundo o levantamento da Serasa Experian. Ou seja, a atividade empresarial, pelo menos por esse dado e outras informações que nós já compartilhamos aqui no Fora de Curva, vai de mal a pior. Tem muito problema, vários dos quais causados pelo próprio governo. Aumento de impostos, de burocracia, de ingerência, enfim, uma série de coisas que prejudica o livre andar dos negócios. E imagina se essas companhias, essas pessoas jurídicas resolvem seguir as orientações governamentais para gerir o seu negócio. Estamos perdidos, gente. E agora, só para finalizar o Fora de Curva, um último recado baseado numa notícia também divulgada hoje, aí é o portal Poder 360,
que tem a ver com essa ideia. Ao mesmo tempo que as empresas brasileiras apresentam crescentes dificuldades, o governo federal, através do nosso presidente, quer que elas sigam as orientações do próprio Poder Executivo, que não entende nada de empresa, entende é de fazer gasto, está sendo estudado um aumento de até 23% para os funcionários públicos federais. Isso no Ministério de Gestão e Inovação. São vários acordos que estão sendo costurados, nem todos são uma alta de 23% escalonados em 2, 3 anos, mas chegam perto disso. Gente, não tenho nada contra que as pessoas ganhem mais dinheiro, mas para ganhar mais grana tem que ter maior produtividade, especialmente no setor público. Lembrando, aumento salarial pode ser justo, mas envolve também aumento de impostos. É isso que nós queremos? Eu deixo então cada um de vocês com essa pequena reflexão de finalização e novamente peço para que se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esta película com a sua rede de contatos. Pessoal, um forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau, gente.